qual o Milton havia trago o ponto 1 na aula anterior. Nós fizemos uma recapitulação trazido para que pudéssemos contextualizar com todo o tema e a doutrina que estaremos estudando no dia de hoje. E o ponto 2, que se trata que a fé assim recebendo, descansando em Cristo e sua justiça, é o único instrumento de justificação. E nós tratamos como que essa doutrina da justificação pela fé, ela trouxe um impacto muito grande ali aos reformadores do século XVI. Pois se a justificação é somente pela fé, logo ela não é por indulgências, logo ela não é pelas obras, logo ela não depende de sacramentos realizados, logo ela é totalmente os méritos de Cristo. Então, essa doutrina ela desmantelou completamente o entendimento católico romano sobre a salvação, sobre a justificação, que era por infusão, era infundida no homem ali através da sua vida. Então, a justificação pela fé ela traz uma salvação como uma justiça, uma maneira forense, como de tribunal, que o homem é justificado diante de Deus mediante o que Cristo fez na cruz. Então é um ato que é declarado justo pela fé. E nós trabalhamos em cima disso, como essa justificação se dá, e que ela não acontece após o homem ser justificado. Ela não para por ele, mas ela traz evidências, ela é acompanhada. Aqui a fé traz outras graças salvadoras, não no sentido que há outro meio de salvação, mas no sentido que após o homem ser justificado, ele recebe da parte de Deus a graça de realizar boas obras. Como diz em Efésios 2, versículo 10, que nós fomos criados em Cristo Jesus para realizar as boas obras, a qual Ele preparou de antemão para que pudéssemos andar sobre elas. Então, lhe é comunicado uma graça, uma capacitação para viver e obedecer a Deus. Essa é até o benefício da nova aliança, a qual Deus escreve no coração, na mente, a sua lei, para que nós não se apartamos da sua lei, da sua vontade. E ela é o que evidencia a fé, as boas obras. Pois a fé sem obras ela é morte em si mesma, pois ortodoxia sem ortopraxia ela não existe, mas ela é evidenciada pelo caráter de Cristo, pela vida transformada. Pois a mesma fé que ela nos justifica diante de Deus, ela nos torna novas criaturas diante de Deus. Aquele que rouba, não rouba mais, aquele que mentira, não mente mais. Então, a sua vida agora, a sua fé agora é operada pelo amor. Tratamos aqui o texto da carta de Tiago, que o homem é justificado pelas obras, não no sentido que ele estava contradizendo aquilo que Paulo havia dito nas suas epístolas, de maneira clara. Ele estava trazendo que essas boas obras elas trazem a evidência da fé, e ela traz a justificação no sentido que a fé do homem ela é testificada pelas boas obras. Então, nós tratamos desse assunto, da justificação pela fé, como que isso é totalmente importante para nós nos dias de hoje, pois as igrejas hoje elas não entendem essa doutrina, claro, e ela é uma doutrina totalmente essencial para a salvação, porque ela é o cerne do Evangelho, pois nós não podemos ser salvos se nós não confiarmos plenamente somente pela fé em Cristo e sem confiar nas nossas obras. Isso não descreve o Evangelho. O Evangelho ele é somente a respeito da boa nova, daquilo que Cristo fez na cruz. Então, por mais que nós não entendamos de maneira tão técnica sobre a justificação, devemos crer que nós somos salvos somente pela fé. Sem esse entendimento claro, a pessoa não pode ser justificada, pois ninguém é justo por si mesmo. Isso é uma doutrina que deve ser ensinada no nosso meio, deve ser desenvolvida esse entendimento no nosso meio, porque essa é uma maneira
dizemos que somos cristãos. Os reformadores diziam que essa doutrina é o que testifica se a igreja cai ou permanece de pé. Pois uma igreja que não crê, que é salva somente pela fé em Cristo, ela está morta, ela não existe. Ela é apóstata, né? Ela é uma seita. Então, é uma doutrina clara que deve ser estudada e aperfeiçoada em nosso entendimento. Que assim nós possamos ser uma igreja verdadeira, bíblica, e possamos viver de maneira que glorifica a Deus, né? Tanto no ensino, no estudo bíblico, quanto na nossa vida prática e piedosa. Foi mais ou